E aí, gente, tudo bem com vocês? Nossa, faz tempo que eu não falo aqui, né? Pois é, muita coisa aconteceu nesse meio tempo, mas isso é história para outro vídeo, tá? A questão é que agora eu vim quebrar esse silêncio sepulcral que estava aqui, esse Instagram meu aqui da minha parte, nada postado, nada falado e tal. Enfim, e eu já quero começar aqui com um assunto que eu acho que vai interessar a maioria das pessoas e vai fazer diferença na vida de muitas pessoas com relação à questão de informação, quando a gente está falando sobre a ideia da suposta segurança da carteira de trabalho. Por que que eu tô falando nisso? Nesse momento agora de isolamento que a gente está vivendo aí, né, que não tá dando para prestar serviço, ou então a gente está fazendo de uma forma, tipo, com receio, recebendo em casa, fazendo a domicílio para tentar driblar aí esse problema. É muito comum eu estar vendo aí as pessoas postando coisas, né, e colocando como se elas tivessem uma carteira de trabalho assinada, se elas trabalhassem para uma empresa, elas estariam seguras. E a questão é, será mesmo que a gente estaria seguro nesse momento? 100% seguro, né? Será que a gente estaria 100% seguro nesse momento se a gente tivesse uma carteira assinada com relação a uma empresa? Então, a resposta é não. Não. Não necessariamente você estaria 100% seguro. Primeiro, não existe, gente, 100% de segurança em nada na vida. Nada, né? Por exemplo, eu conheço muitas pessoas que falam assim, eu queria muito ter uma casa própria. Muito ter uma casa própria, porque aí eu estaria segura. Você estaria segura se você tivesse uma casa própria? Tem certeza? Porque assim, a casa própria você ainda tem que pagar várias outras coisas. Então imagina uma situação na qual você tivesse muito mal, você tivesse sem dinheiro nenhum, devendo um bando de gente. Você tem noção que dependendo da dívida que você tivesse, pode ser que tentassem pegar a sua casa para pagar a dívida? Dependendo da dívida que você tivesse. Imagina que você, na verdade, ainda não quitou a sua casa, você está fazendo um financiamento na sua casa. Então, na verdade, a casa ainda não é sua, você está pagando, a escritura não está do seu nome, ela ainda é do banco. E aí você não consegue mais pagar, pega uma casa de volta. E numa situação assim, imagina, realmente a casa é sua, tá tudo quitado, tá tudo lindo, tudo maravilhoso, só que você ainda tem que pagar luz, você ainda tem que pagar gás, mesmo que você tenha que comprar bujão de gás, não seja encanado, você tem que pagar, né? Geralmente você vai ter que pagar um condomínio. Então, nem sempre você ter uma casa própria vai te dar uma segurança. O que eu tô falando é o seguinte, comecei a falar sobre carteira assinada, agora é casa própria, então. Eu só levantei isso por quê? Porque a gente tem umas ideias do que traz segurança pra nossa vida. E talvez, ou melhor, eu arrisco dizer que, com certeza, muitas dessas ideias estão erradas, tá? Então, voltando aqui à vaca fria aqui da carteira de trabalho. Primeiríssima coisa que eu quero falar pra vocês, tá? Se vocês estivessem trabalhando numa empresa, independente de qual for essa empresa, agora vocês estariam recebendo normalmente. Ok, a questão é, e a empresa? Ela estaria recebendo de quem? Talvez a empresa tivesse uma reserva de segurança, talvez a empresa tenha feito um empréstimo, talvez isso, talvez aquilo. Só que a gente não sabe como vai ser mais pra frente. Então hoje você está recebendo seu salário, mas amanhã você pode ser demitido. Por quê? Porque a sua empresa pode falir. É verdade, pode. Porque a sua empresa também precisa receber de cliente, entende? Então, assim como você, que hoje é profissional liberal, e você precisa receber dos seus clientes, se você tivesse empregado numa empresa, essa empresa também precisaria receber de outros clientes. E se essa empresa não receber, uma hora ou outra, você pode ser mandado embora também. Então, entende que não tem essa segurança tão perfeita, ok? Outra coisa, as pessoas imaginam, mas se eu for mandado embora de uma empresa, eu vou receber 40%, eu vou receber FGTS, eu vou receber esse bando de coisa. Tá bom. Eu não vou me aprofundar tanto nisso, porque aí pode confundir um pouco. Mas a verdade é muito simples. Você alguma vez, se você não ouviu, agora você vai ouvir pela primeira vez. Você já ouviu alguém falar o seguinte, um funcionário, geralmente, ele custa o dobro para a empresa? Nunca ouviu? Então, você está ouvindo agora. É isso. Geralmente, um funcionário, ele custa o dobro para a empresa. O que quer dizer o seguinte, você ganha R$1.000, tá? 1.000 e pouco, você custa para a sua empresa R$2.000. Como assim eu custo para a minha empresa R$2.000? É simples. Se uma empresa contrata você, ela é obrigada a pagar vários impostos por conta de você. Nem adianta, mas quase, um bando, gente. Tá, também não vamos entrar nisso aqui, um bando.
E uma das coisas que ela tem que pagar é o seu FGTS. Então, assim, que é aquele FGTS que você supostamente vai receber caso, tá, você venha a ser demitido. Fora o fato de que muitas vezes tem que provisionar. Provisionar é uma palavra difícil. O que seria provisionar? É você chegar e falar assim, olha, lá na frente eu vou gastar isso. Tá? Então, como normalmente tem uma rotatividade mais ou menos assim na empresa, de tanto em tanto tempo, tantas pessoas são mandadas embora, ou isso, ou aquilo, eu tenho que já pensar em ter uma reserva para eu poder pagar essas pessoas. Então, ou seja, tem dinheiro que ela poderia estar usando e não está usando porque ela está botando como uma reserva de coisas que podem acontecer. Tá? Tem várias coisas que estão acontecendo. Então, considerando todas essas coisas, mais os impostos que ela tem que pagar para o governo para poder te contratar, então você está recebendo R$1.000, mas a empresa está pagando 2, tá? Então, assim, teoricamente, se não tivesse, lembra que eu tô falando de uma coisa teórica, tá, gente? Não é a prática, não. Na prática, a CLT é dessa forma que funciona, não tem outra forma, tá bom? Mas, teoricamente, se não tivesse esse bando de coisa que a empresa tivesse que pagar, ela poderia pagar para você R$2.000, e você poderia administrar o seu dinheiro, entende? Você poderia decidir onde que você vai botar o seu dinheiro. Ao invés do seu dinheiro ir pro FGTS, por exemplo, e ficar rendendo quase nada lá, você poderia botar até na poupança, que até a poupança já rende mais do que FGTS. Ou poderia colocar em algum outro investimento que não é o objetivo do que eu tô falando aqui. Mas, o que eu tô dizendo é, talvez você não tenha essa percepção, mas o dinheiro que você recebe, na verdade, quando você é mandado embora de uma empresa, ele já é seu. Na verdade, você só não pode tocar nele. Então, o que acontece é que quando você é contratado por uma empresa, existe uma outra pessoa que gerencia um dinheiro que é seu. Que se não tivesse que pagar tudo isso, você receberia diretamente, tá? Então, eu só quero te falar isso. Quem tá trabalhando e recebe um bando de dinheiro depois, essa pessoa não recebeu um prêmio, ela não ganhou na Mega Sena. Aquilo ali, na verdade, já é algo que já meio que era dela. Entende mais ou menos? Não era, mas era. Dá pra entender? Enfim, coisas mais ou menos como funciona. Outro mito que as pessoas têm na cabeça é muito essa ideia de que, se eu fico doente e tenho uma carteira assinada, é só botar um atestado e tá tudo certo. Não é bem assim, né? Você ficou doente, primeiro você tem que ir num médico, né? Se você não for num médico e não tiver um atestado de um médico, você vai ser descontado. Por que eu tô dizendo isso, chamando atenção para isso? Porque às vezes você tá tão doente que o fato de você ir no médico já é extremamente desgastante. Mas você tem que ir, porque do contrário você vai ser descontado. E geralmente, como você tem que ir no médico naquela hora, naquele momento, você precisa ir numa emergência. Então veja o desconforto disso, né? De repente você tá pensando, mas a pessoa tá doente, ela tem que ir no médico mesmo. Então, tem situações e situações. Se ela tá com uma garganta super inflamada, de repente com uma dor de cabeça, com um resfriado e tal, nem sempre ela precisa ir ao médico, porque nós temos determinados conhecimentos para poder cuidar disso. Só que você não tá bem o suficiente para você sair de casa, para você pegar o metrô, o trem, o ônibus lotado, para você ficar andando debaixo do sol. Isso só vai te fazer mal, só vai fazer com que você fique pior. E aí depois vai ser pior ainda, então você precisa descansar. Então nem sempre você precisaria estar indo no médico se você estivesse realmente doente. Só que se você tiver que provar para sua empresa só com um atestado médico, então já começa por aí. Então às vezes você está doente, para que você não seja descontado, você tem que ir numa emergência, passar por tudo aquilo, ficar esperando, ficar passando mal, correndo o risco de pegar algum tipo de infecção a mais, dependendo de onde você for, porque você tem que comprovar, tá? Isso é um ponto. Eu tô falando de realidades, tá? Isso é um ponto. O outro ponto é que nem sempre na prática funciona dessa forma. É claro, eu dei um atestado médico. Agora, se você for uma pessoa que constantemente fica dando atestado médico, você pode em algum momento ser mandado embora, ainda que isso seja verdade. Porque a empresa ela não tem a obrigação de ficar com uma pessoa que tem uma condição médica que faz com que ela sempre fique em déficit com a empresa, ela sempre esteja faltando. Você pode também ser mandado embora da mesma forma, tá? Então,
teoricamente você pode fazer isso, mas na prática não é assim que funciona. Na prática, a pessoa acaba tendo que ir trabalhar só para garantir que não vai ser mandada embora depois, tá? E aí, se você comparar com a sua realidade, você efetivamente, se estiver doente, você pode escolher, não, hoje eu não vou trabalhar, eu vou realocar as minhas clientes, hoje eu não vou trabalhar porque eu realmente estou precisando descansar. Em contrapartida, tá aquela outra pessoa lá que tá indo trabalhar, tá? Doente, com medo de perder aquele emprego. E lembrando que se você fizer um esforço para você ir trabalhar doente, você vai gerar mais dinheiro naquele dia. Essa pessoa, se ela vai trabalhar doente, ela não vai gerar mais dinheiro. Ela só vai fazer um sacrifício maior, tá? Para garantir que ela não vai perder algo que ela já deveria estar ganhando. Na prática, as coisas não são tão maravilhosas assim quanto a gente imagina, tá bom? Outra coisa também é, se eu trabalhar numa empresa, eu tenho um horário certo para chegar e um horário certo para sair. Não é assim que funciona. Dependendo do que você faça, geralmente você faz horas extras sem receber nada por elas, tá? Acontece sim. Mas isso é um absurdo. Na prática, a gente faz muitos sacrifícios para conseguir mostrar o quanto que a gente está engajado com aquela empresa e que realmente podem contar com a gente. Se começarem a perceber que a gente é muito do tipo que chega a tal hora, da tal hora, pega nessas coisas e vai embora, esse tipo de pessoa que trabalha assim em empresa não cresce. Ou pode até ser demitido, porque diz que você não se enquadrou com o perfil da empresa. Então, a prática, ela é diferente da teoria, tá? Esse negócio, eu tenho horário certo para chegar, horário certo para sair, não é assim que funciona. E tem alguns setores da empresa que já sabem que vão ficar, sim, dependendo do momento do mês, mais tempo trabalhando, tá? Isso fora que tem uma outra coisa também que pra mim, pra você eu não sei, mas pra mim era uma coisa horrorosa, que era o fato de que tinha dias efetivamente que não tinha nada pra fazer e eu tinha que ficar enfurnada num escritório fingindo que estava fazendo alguma coisa. E isso dava uma sensação muito ruim, porque eu podia estar aprendendo, estar lendo, fazendo curso, produzindo, fazendo qualquer coisa e eu não podia investir em mim porque eu tinha que ficar ali parada, fingindo que eu estava trabalhando junto com todo mundo. E agora eu queria falar, já que a gente acabou de falar mais ou menos desses mitos, né, que perpetua a cabeça das pessoas de que se você tiver uma carteira assinada vai ter isso, vai ter aquilo, e você tem um bando de benefício, tem muito mais segurança, e esse bando de coisas que a gente viu que não é bem verdade, eu queria falar basicamente de como eu me senti dentro desse processo, né? Realmente, quando isso lá para 2014, 2015, que foi quando eu saí de onde eu trabalhava numa multinacional, eu já trabalhei prestando serviço para a Petrobras, então eu trabalhava num contrato de logística, eu também cheguei a trabalhar dando assistência na parte contábil, cheguei a trabalhar no contas a pagar, enfim, várias coisas diferentes que eu cheguei a trabalhar. Não tô falando que foi tudo ruim não, tá? Eu aprendi muita coisa, tá? Especialmente questão de gerenciamento de equipe, recrutamento de pessoas, gerenciamento de estoque, todas essas coisas eu aprendi muitas coisas. Mas quando eu saí, né, eu tive um medo também, né? Porque eu pensei assim, eu falei assim, gente, agora como é que eu vou fazer? Eu vou ter que encontrar alguém que queira me contratar, né? E esse pra mim foi a grande virada de eu passar a ser prestadora de serviço, de eu aprender uma atividade, um ofício meu que eu dominasse. E essa é a grande segurança que eu falo. Antes, quando eu tinha essa carteira assinada e quando eu trabalhava em empresa, eu sempre dependia de que alguém olhasse pra mim e me avaliasse e resolvesse fazer o favor de dizer que eu era adequada para a empresa dele. E ainda que isso seja uma coisa comum, porque mesmo que você não vá trabalhar numa empresa, sentado fazendo um trabalho de escritório, você vai trabalhar numa esmalteria ou num salão de beleza, você também vai ser avaliada, né? Isso é normal. Mas o sentimento que eu tinha, como eu fazia trabalho de escritório, eu não tinha algo que eu poderia efetivamente oferecer diretamente para o cliente, era uma sensação de que eu não sabia nada.
eu fiquei com uma sensação de, gente, eu não tenho nada para oferecer. Se hoje eu quiser, não, vou começar a trabalhar por conta, né? Como antigamente a gente falava. Agora a gente fala empreendedor, né? Mas antes era trabalhar por conta, né? Eu vou trabalhar diretamente, eu vou vender alguma coisa. Eu falei assim, eu percebi que eu não tinha habilidade nenhuma para nada disso. Eu não sabia vender, eu não sabia me colocar, eu não sabia me expor. Eu não sabia falar das minhas ideias, eu não sabia dividir o conhecimento que eu tinha, eu não sabia fazer nada disso. O que eu sabia era ficar sentada numa cadeira de escritório, frustrada. Eu, particularmente, ficava frustrada, mas eu estava só repetindo um padrão que tinham me vendido como se fosse realmente, o caminho do sucesso é esse aqui. É você ter um crachá, é você se vestir de uma determinada forma, você trabalhar para uma empresa, ou seja, você não é você, você é alguém que faz parte daquela empresa. Então, se você fala o nome daquela empresa, você presta serviço para aquela empresa, você é alguém, né? Então, eu comecei a questionar primeiro esses valores, esse sentido do que é ser alguém também. E a verdade é que no meio disso tudo eu percebi que eu nunca estive segura, né? Assim, porque eu sempre estive à mercê de alguém resolver olhar pra mim e notar que, poxa, essa menina é boa. Talvez valha a pena dar uma promoção pra ela. E eu já tive uma situação muito incrível na minha vida, que eu fazia um determinado trabalho, eu era assistente, eu fazia aquele trabalho muito bem feito. E aí, de repente, o setor começou a expandir, começaram a chegar outros contratos e contrataram uma outra pessoa para ser uma supervisora de um contrato. E eu cheguei e questionei. Eu falei assim, desculpa perguntar, pelo menos um pouquinho cara de pau eu já era, desde aquela época. Eu falei, desculpa perguntar, mas por que vocês não pensaram em mim para esse cargo? E o mais engraçado foi que um olhou para a cara do outro, completamente perdido, e pensando, meu Deus do céu, por que a gente não pensou nela? E um deles chegou para mim e falou assim, Maristela, sabe o que acontece? É porque você fica aí sentadinha e você faz o seu trabalho tão direitinho, tão, sabe, tão redondozinho, que às vezes a gente esquece de você. E eu comecei a falar, peraí, não tô entendendo. O que ele estava querendo dizer não é que, tipo assim, você tinha que fazer o seu trabalho ruim porque a gente lembraria de você, não. O que ele falou é, tipo assim, você fica tão focada fazendo aí no seu mundo e você não fala. Em outras palavras, você fica botando o ovo quietinho, mas você não cacareja. Você não faz barulho quando você faz uma coisa legal, você não mostra o que você consegue, você não mostra os problemas que você resolveu. Eu tenho certeza que você encara um bando de problema aí, só que a gente nem sabe qual o nível de dificuldade, às vezes, que você está resolvendo, porque fica tudo pra você, né? Então, assim, como eu falo, foram muitas coisas que eu fui aprendendo, trabalhando em empresa, sim, mas depois eu comecei a perceber, quando eu saí, quando chegou a crise, não tinha mais como me realocar e nada disso, eu comecei a perceber que, na verdade, eu estava presa a um determinado sistema, a uma determinada forma que me foi vendida de trabalhar, como se fosse o pacote do sucesso. E eu nem feliz era, porque tem gente que adora trabalho de escritório e é feliz, e eu não era. Eu tinha um sentimento de improdutividade, parecia que toda a minha criatividade estava sendo jogada pelo ralo, eu não conseguia direito me entender dentro daquele contexto, e ainda tinha isso, eu ainda tinha que perceber, gente, então dentro disso tudo eu ainda tenho que me vender, eu ainda tenho que falar, exatamente, porque mesmo você trabalhando de carteira assinada numa empresa, você ainda precisa se mostrar. Você ainda tem que ter proatividade. Você tem que vender o seu peixe. Você tem que botar o ovo e cacarejar. Porque do contrário, as pessoas vão te esquecer. Porque tá tudo direitinho, ficando bonitinho ali, rodando, né? Então, ainda assim, desmistificando mais isso, né? Como se, tipo assim, só o fato de você estar lá na empresa, você tá garantida. Com o tempo você já vai ser promovida, com o tempo já vai... Não é assim que acontece. Não é assim que acontece, né? Então eu comecei a perceber que independente de onde eu estivesse, eu ia ter que me promover, eu ia ter que mostrar quem eu era, eu ia ter que mostrar os meus resultados, e muitas vezes de uma forma até artística, de uma forma até interpretando. Eu vou tomar um cafezinho. Quando eu chegar num cafezinho, eu solto alguma coisa. Você já viu alguém que às vezes chega num cafezinho lá e aí começa a se gabar do que fez, do que dançou de fazer, daquela dificuldade de resolver aquele problema? Às vezes ela está fazendo de uma forma despretensiosa, mas às vezes não. Às vezes ela está fazendo isso exatamente para poder cacarejar do ovo que ela botou, né? Para mostrar o peixe que ela tem para vender para você. Então, assim,
Seja carteira assinada, seja não carteira assinada, você sempre vai ter que estar vendendo seu peixe. Você vai sempre ter que estar se mostrando, falando quem você falando com aquele que pode efetivamente fazer a diferença para você. No nosso caso é o que? São os nossos clientes, são as pessoas que nós atendemos. E também, se nós somos instrutores, também as nossas possíveis alunas, aquelas pessoas que nós queremos atingir. Então eu tenho que estar sempre falando, né? Então quando eu fui percebendo isso, eu vi que não tinha espaço para mim para estar enfurnada numa empresa. Às vezes nem sabendo direito o que eu estava entregando dentro daquilo tudo. Eu sou uma pessoa muito produtiva, eu gosto de aproveitar o meu tempo da melhor forma possível. Eu tenho muitas ideias, eu gosto de dividir essas ideias, né? E às vezes você pode se tolir totalmente, simplesmente por uma ideia falsa de que se você for para uma empresa tal, que tem um histórico tal, aí você vai ter uma determinada segurança. E eu acho que a gente já está num momento, né? O momento que a gente já viveu, talvez, sei lá, 20 anos atrás, a gente poderia acreditar nesse tipo de coisa. Mas agora a gente já está num momento com tantas mudanças acontecendo, com tanta gente desempregada, tendo que se reinventar o tempo todo. E já deu para perceber que segurança mesmo, total, a gente nunca vai ter. Mas o que vai realmente nos deixar seguros não é a gente ter necessariamente um contrato de tanto tempo, ou uma carteira assinada de tanto tempo. Isso pode ser uma consequência de uma coisa boa que a gente está fazendo. Mas o que vai deixar realmente a gente seguro é sempre ter a segurança de que eu posso entregar realmente uma coisa boa. É entender isso. Onde quer que eu for, eu levo a minha atividade comigo, eu levo o meu ofício comigo. Eu posso alugar uma sala e começar a atender, eu posso arrumar as minhas coisas, atender em domicílio, eu posso ir um bando de salão, esmalterias diferentes e oferecer o meu serviço. E sim, tem muitos locais que eu consigo sim ter um bom ambiente de trabalho, é só você aprender a procurar, aprender a se mostrar. Então assim, essa expansão, esse entendimento dessas infinitas possibilidades que me foram abertas, me deu muito mais um sentido de segurança do que estar numa empresa específica, né? Até porque, às vezes, você não está mais feliz naquela empresa. Às vezes você quer ir embora. Às vezes você já está aguentando um bando de coisa e você não vai embora porque aquela ali é a sua única fonte de renda. É a única coisa até então que você soube fazer. E você acaba, na verdade, se submetendo a zilhões de coisas. Coisa, por exemplo, que eu não vejo manicures e nail designers fazendo. Se elas estão num local e não tá bom para elas, é claro que isso também é um pouco relativo, às vezes também a gente não está se posicionando direito, mas de uma forma geral, se a gente está num local e não tá bom pra gente, né, a gente pode chegar e falar, olha, tô indo para uma outra oportunidade, tô indo para um outro local, vou começar a atender na minha casa, vou atender em domicílio, vou alugar uma sala para mim. A gente tem infinitas possibilidades para fazer isso. Por quê? Porque nós conquistamos as clientes, porque nós temos uma atividade, um ofício, que onde quer que você vá, você leva junto com você e você pode trabalhar. Então o primeiro sentimento que eu tenho é de passar fome, eu nunca vou passar. Hoje eu estou no momento do que eu quero fazer com o conhecimento que eu tenho, ok. Mas passar fome eu nunca vou passar, porque eu sempre posso prestar o serviço que eu tenho. Eu nunca mais preciso ficar dependendo de uma empresa resolver ir com a minha cara e achar que eu me enquadro ou não dentro do perfil dela. Lembrando que eu não tenho nada contra a ideia de trabalhar em empresa ou alguma coisa com raiva de carteira assinada, nada disso. Em algum momento da minha vida isso pode vir a acontecer de novo, eu não sei. Mas a essência desse sentido de segurança mudou muito para mim. Hoje, o que muitas pessoas ainda acham que é segurança, na verdade, para mim é um sentimento de escravidão. É de você ter que aguentar gente que você não quer aguentar, fazer o que você não quer fazer, se vestir às vezes de uma forma que você não está afim de se vestir, e ter que ficar enfurnada 5, 6 dias, ou às vezes mais por semana, tantas horas do seu dia, às vezes sendo até improdutivo. Então, o que vai garantir realmente a nossa segurança é expertise. O que é expertise? Expertise é a gente saber realmente o que a gente está fazendo e garantir
a qualidade do serviço que a gente entrega. E a gente falar para as pessoas do que a gente faz, a gente se divulgar, é isso que vai fazer a diferença. E lembrando que mesmo que você esteja numa empresa com carteira assinada, se você também não cacarejar o ovo que você colocou, você também pode ficar lá no cantinho, esquecida, porque está fazendo tudo direitinho e acaba que ninguém lembra de você.